Informação, conhecimento, experiência, lutas e principalmente inclusão. O TheCast é sobre isso. Meu nome é Carla e o nosso episódio de hoje conta com a querida doutora Viviane. Obrigada por ter atendido. Imagina! Ter conseguido conciliar a agenda. Eu Que sei bom. como é difícil, né? Eu entendo muito bem a sua luta diária. É difícil para todos nós, né? E muito obrigada por... Imagina, Carla, eu tô super feliz com o convite. Obrigada. E que bom que deu certo. Espero poder contribuir aí junto nesse trabalho de informar as pessoas sobre esse tema que é tão importante, né? Muito obrigada. Exatamente. Doutora, como eu te expliquei, esse podcast ele é para falar sobre o tema, levar informações, principalmente onde as informações não chegam, né? A gente estava até nos bastidores aqui conversando sobre, né, cidades onde as pessoas não têm acesso aos atendimentos, né? Precisam vir para Cuiabá, né? Nosso Mato Grosso tem tantas cidades, né? Você atende aí o Mato Grosso todo e até mais que isso, né? E a gente queria levar informações, né? Então, assim, isso aqui às vezes vai chegar para uma pessoa que não vai ter acesso a uma consulta com um neuropediatra, né? Ou que às vezes não sabe por onde começar, né? Eu percebi que meu filho às vezes não tá fazendo alguns comportamentos que não estão adequados para a idade, né? Ainda não fala, ou fala muito pouco para a idade dele, ou enfim, tem algo... Tá diferente, né? Às vezes a mãe fala, tá diferente. Ela chega para você falando isso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o passo a passo do diagnóstico, né? Como é que essas pessoas chegam no consultório e orientar mesmo o que a pessoa tem que fazer quando ela percebe, né? Que tem alguma coisa diferente no comportamento, e, enfim, no desenvolvimento mesmo. Sim, realmente é muito difícil para todos terem acesso, né? Uma consulta com um especialista. Nós somos cada vez mais raros, né? Nós somos muito poucos mesmo especialistas em criança. E, infelizmente, o SUS, né? Normalmente nós trabalhamos em serviços privados, então isso realmente acontece, de faltar o acesso. Então, assim, é muito importante que a mãe tenha o domínio desse desenvolvimento da criança e a partir do momento que ela vê que tem algum atraso, ela buscar ajuda no sentido de a linguagem, né? Então, a gente sabe que a partir de 18 meses a criança já tem que iniciar ali falando 20 a 50 palavras, com 2 anos a criança já tem que iniciar formulação de frases. Então, quando ela despertar, nossa, meu filho, né, não tá falando bem, tá com atraso, eu acho que a gente buscar ajuda. Então, independente de não ter o especialista, eu acho que a intervenção precoce, ela salva vidas. Então, procurar ajuda de profissionais, né, que possam estar ajudando essa criança. Então, que seria na área do comportamento, né, uma psicoterapia, uma fono, que já ajuda, porque às vezes até próprio outros especialistas da área, tipo uma terapia ocupacional, psicomotricidade, não vão ter, talvez no interior, numa cidade com poucos profissionais. Mas se a mãe já vê aquele atraso, ela buscar, já é um grande passo, né? Às vezes buscar informação até mesmo na internet, do como ela fazer, como estimular meu filho, como brincar, porque hoje a gente vê no consultório até essas dúvidas muito simples. Doutora, como brincar com meu filho? Que tipo de brinquedo? Como fazer? Então, a mãe tem que ficar muito atenta nisso e já buscar esse tipo de informação. Até chegar na gente, neuropediatra, que é um passo, às vezes, até muito longo, né? Consulta, às vezes não tem, é muito demorado, mas se ela já começa a procurar a intervenção precoce, ela já tá fazendo tudo correto. Existem até situações, eu vi em algumas universidades já, que quando eles fazem uns estudos e uns acompanhamentos com as famílias que estão esperando a consulta, estão esperando o tratamento, mas já fazem orientação de pais. Então, eles têm grupos que desenvolvem orientação de pais que estão à espera do tratamento. E isso já tem uma evidência, já tem todo um avanço no desenvolvimento que já faz total diferença quando chega para a intervenção. Porque em casa ele já está recebendo a estimulação. Sim, já vai direcionado, né? Então eu já vi isso mesmo. Eu acho que mais, às vezes até em outros países, né? Criança já é avaliada, pontuando para uns sinais de risco e aí já recebe até em casa mesmo, né? Os próprios terapeutas. Então, mas isso mais nível de outros países, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito, não. Mas é isso mesmo. A intervenção precoce, independente de qualquer coisa, mesmo que você não tenha uma consulta com um neuropediatra ou psiquiatra, se a mãe já procura ajuda, então eu acho que esse é o primeiro passo, procurar ajuda, né? Às vezes o pediatra, como sendo
a porta de entrada, é muito importante também ter esse conhecimento, né, dos marcos do desenvolvimento, da linguagem, do comportamento, da interação social, porque ele já pode fazendo esse caminho, né, de direcionar essa criança para intervenção precoce e não esperar realmente de um especialista, né? Porque até a mãe chegar, ali um caminho já se passou, né? Um tempo muito mais longo. Então, os neuropediatras hoje também estão buscando informação e eu acho que é isso que também colabora bastante para a gente conseguir melhorar nossas crianças. Eu costumo dizer também isso para os pais, às vezes, acompanharem pela caderneta, né, Sim. de vacina, porque a partir dali eles já começam a perceber. Já tem tudo escrito lá, né? Andar, falar, as primeiras palavras, enfim. Mas poucas pessoas sabem disso, né? De que pela caderneta da criança você consegue acompanhar os marcos do desenvolvimento, né? Exatamente. Doutora, tem alguma situação que você considera risco quando o pai chega assim na consulta? Foi um bebê prematuro. Na genética a gente já tem tantas pessoas na família. Tem alguns indicadores assim que seriam alertas para as pessoas ficarem atentas para poder acompanhar assim com mais critério uma criança? Sim, existem alguns fatores de risco que já são documentados em literatura, que é muito importante a criança ser avaliada para futuros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a prematuridade é uma delas, baixo peso ao nascer. Então, a criança que nasceu prematura, ela precisa realmente ter um olhar mais atento em relação a esses principais marcos, tanto motores, né, fala e cognitivos. Então, baixo peso ao nascer, a prematuridade, a história realmente familiar. Então, se na família já tem um caso de criança que está dentro do espectro, o irmão, né, ou qualquer outro transtorno. Então, o irmão mais velho às vezes foi diagnosticado com TDAH, então qualquer outro transtorno do desenvolvimento também são fatores de risco, além, como a gente fala também, a idade dos pais, né? Então, aqueles pais que tiveram filhos, né, após os 40 anos, então é importante você manter vigilância desse desenvolvimento. Se existe alguma doença metabólica, uso de medicações na gestação, então se a gestação foi mais de risco, a mãe usou algum outro remédio, como por exemplo, epilepsia, algumas medicações, então tudo isso já abre, assim, a antena, fala, não, vamos ficar alerta, né, o pediatra sempre acompanhar, e às vezes a própria mãe também já deixar, talvez até programada uma avaliação com o especialista para ver se está tudo bem, né, se existe algum atraso nos marcos e tudo mais. Então, mas a prematuridade e a genética realmente são coisas que a família tem que ficar bem atenta. Eu sempre digo isso porque às vezes as pessoas elas não têm muita essa atenção para essa coisa básica ali inicial, né? E às vezes as famílias elas não gostam muito de falar dessa fase que foi difícil e é muito importante para nós profissionais entender esse início, né? Ou então, por exemplo, se a mãe tomou alguma questão na medicação, eu não tô perguntando para que você se culpe, né? A minha questão é investigar o que pode ter acontecido naquele momento. É isso mesmo. Então, se teve esse fator de risco, essas alterações, a gente precisa monitorar de perto, né? Para que aquela criança seja diagnosticada o quanto antes, né? A gente sabe que existe ainda algumas pessoas que às vezes chegam no consultório falando que o diagnóstico às vezes a partir dos 3 anos de idade, mas a gente sabe que não. Tem alguns estudos que mostram que o diagnóstico feito ali entre 14 meses, em torno de 80% dele vai se confirmar ali quando a criança tiver 3 anos. Então, que a gente possa ter essa segurança de diagnosticar crianças menores de 2 anos. Então, é muito importante que a gente faça realmente cada vez mais esse diagnóstico precoce, porque a intervenção precoce, a janela de oportunidade, isso tudo vai favorecer o melhor desenvolvimento dessa criança e adquirir as habilidades que, quanto mais tarde, às vezes, esse tempo, né, fica pior. E aí ela vai perdendo só oportunidades. Sim, né, exatamente. de se desenvolver e de receber a atenção adequada, né? Eu sempre digo que os pequenos, gente, vamos fazer as horas de intervenção que a gente conseguir. Por quê? Porque mais pra frente ele vai ter oportunidade de fazer outras coisas, vai ter que ir pra escola, vai fazer outras coisas, né? Exatamente. E precoce, quanto a gente puder, ambiente de estimulação, ambiente propício pro desenvolvimento é muito melhor. Muito melhor, né? Isso mesmo. Eles melhoram, assim, consideravelmente. Os menores que eu já recebi até hoje, assim, foram... Exatamente. Os que respondem de uma forma diferente, né?
Viviane, agora uma pergunta também, porque eu sei que profissionais como você inspiram, né? Então pode ser que tem estudantes e outras pessoas assistindo também esse podcast, ouvindo, né? Como é que foi a sua graduação, a sua trajetória? Como é que foi escolher a neuropediatria? Como que foi o seu interesse por trabalhar com esse público específico? Conta pra gente um pouquinho. Ah, legal. Eu me formei aqui em Cuiabá, na Universidade de Cuiabá, fiz medicina, graduação. E aí eu fiz residência de pediatria 2 anos no Hospital Júlio Miller. E aí na residência, o que me despertou muito trabalhar com neuro foi a falta de profissionais. E eu lembro que uma vez eu fazia um estágio numa UTI pediátrica e tinha um bebê que tinha sofrido afogamento. E aí a gente precisava muito de um neuropediatra para aquela criança. E não tinha, a gente pedia e as preceptoras, né, ligavam para uma neuro da cidade e realmente não tinha horário, não tinha tempo para ir lá avaliar essa criança. Aí eu falei assim, nossa, mas é tão difícil neuro assim, né? Uhum. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer neuro. Eu acho que eu vou ajudar. E aquilo me despertou realmente isso, ver aquela criança internada numa UTI. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer neuro. Aí eu conversei com umas preceptoras, ela falou assim, nossa, Vivi, não tem mesmo, né? As pessoas não gostam muito dessa área, né? Eu falei, não, vou fazer. E aí eu fiz, depois de 2 anos de pediatria, fiz residência para neurologia e eu passei na Unicamp. E aí lá eu fiquei por 3 anos. Então é um período meio longo, né? Porque a gente faz 6 anos de medicina, 2 anos de pediatria. E aí eu fiquei mais 3 anos lá. E aí lá a gente entra, né? E aí começa a se encantar pelas crianças atípicas mesmo, e neurodiversas, né? Desde paralisia cerebral, dificuldades motoras. E aí eu voltei para Cuiabá em 2016, né? Depois dessa formação, fiz também mestrado, fiz uma pós de eletroencefalografia, então, né, atendo crianças com epilepsia, que são crises convulsivas. E ao chegar aqui, começar, né, atendimento num serviço particular, foi aumentando realmente essa demanda de chegar a crianças com atrasos, né, do desenvolvimento, e aí eu fui estudando e fazendo outros cursos e realmente me encantei. Eu adoro trabalhar com crianças relacionadas a essa parte do neurodesenvolvimento. Eu acho que é muito recompensador você fazer diferença na vida delas, né? Não só o neurodesenvolvimento, como todas, né? Então eu tenho muitas crianças paralisia cerebral, síndrome, e a gente valorizar o simples, né? Eu acho isso muito lindo, porque às vezes se você lida com uma pessoa comum, não dá valor às vezes para uma coisa simples da vida, e a gente lida com isso. É muito interessante, ela falou assim, doutor, ele falou mamãe, ou doutor, ele mexeu a mão. Então isso realmente é muito emocionante, muito gratificante. A gente faz coisas assim que muita gente não entende, mas uma mãe virar pra mim e falou assim, doutor, ele tá sem crise, ele começou a andar, ou melhorou a qualidade de vida. Então é muito recompensador. Eu acho que se todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de conviver com crianças atípicas, de um modo geral, e ver o tanto que isso é inspirador, né? Elas, ver assim, e a gente dá um valor diferente à vida. Eu acho que eu aprendo muito com elas diariamente. E é cansativo, né? Não vamos falar que não é, né? Não. Mas, assim, a gente todo dia tem um novo renovo pra falar, não, a cada notícia boa, você fala, não, eu tô no caminho certo, eu vou continuar fazendo isso. Que é o que? As olheiras, né? Sem dormir, vou dormir 1h da manhã pensando nas coisas. Exatamente. Então, assim, não é uma formação rápida, né? É uma formação longa, mas é um recompensador, assim, todo estudante de medicina que eu vejo, ou que faz um estágio, ou que eu vejo no hospital, eu falo, faz neuro, por favor, é muito legal. Todo mundo, todo estudante que eu converso, eu falo, neuro. Faz, é muito legal. Então, assim, mas realmente é recompensador. Eu acho que trabalhar com crianças é muito bom, né? Seja qual área for, mas eu gosto muito. É uma questão, assim, até delicada, né? Porque envolve muitas questões emocionais nossas, né? Exatamente. A gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que a gente também cresce muito com isso, né? Porque você vai aprendendo a lidar com as suas emoções também. Seus limites, né? Tem coisas que realmente eu não vou dar conta, não vai ser possível, né? E tal. Mas
eu acho que, sem dúvida alguma, nos torna pessoas melhores. Melhores, com certeza. Eu acho que muito mais humanas, muito mais empáticas mesmo. E a gente consegue reconhecer um pouco a dor do outro. É uma especialidade diferente, assim. Eu falo que cada dia a gente aprende um pouquinho mais, né? E cada paciente, acho que deixa realmente uma mensagem, uma marca. E a gente fala, não, eu vou continuar, porque eu acho que a gente tá no caminho certo. É muito isso, assim. A gente valorizar o simples é muito interessante, porque a gente valoriza o simples até nas crianças típicas, né? Porque, por exemplo, sobrinhos, as crianças típicas que a gente convive, aí você, nossa, ele tá fazendo isso! Nossa, ela tá olhando! Aí você pega um neném de um amigo, olha, ele tá fazendo isso já! Isso mesmo, a gente valoriza qualquer coisa, né? E coisa que pra qualquer pessoa é muito comum, né? E eu acho que a gente tem uma missão muito especial. Eu acho que trazer para nossa família, para o nosso mundo que a gente vive, que aquela criança também ela é uma criança, ela não é um diagnóstico, né? Então, isso eu faço muito nas pessoas que têm ao meu redor, às vezes a gente ouve mesmo, né? Ai, tadinho, não, ela é uma criança como qualquer outra, ela é uma criança como seu filho, então assim, eu não gosto disso, né? Ah, mas ele não anda, né? Ai, que pena, tal, não, mas não existe andar só com as nossas pernas, existe andar de cadeira de roda, existe andar de andador, existe tantas formas de andar, né? Então, assim, e a gente fazer um trabalho de formiguinha, né, Carla? Porque a gente sabe que a inclusão, às vezes, ainda precisa de muita coisa para acontecer, né? Então, eu sinto isso, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo é nisso, né? Quando eu ouço relatos de escolas, como uma porta se fecha. Então, eu acho que nós conseguimos fazer um trabalho de formiguinha, assim, pelo menos nas pessoas que estão ao nosso redor. De que ela é uma criança como qualquer outra, que não é porque é uma criança com deficiência e sem deficiência. Não tem diferença outra além disso, né? E eu acho que isso também é uma missão nossa. De trazer informação para nossa família, para nossos amigos e quem vive, né, ao nosso redor. Exatamente. Eu me lembro que um dia eu fui numa colônia de férias com uma criança. E aí eu pedi pra família, e aí, vamos tentar e tal, né? Daí eu liguei pra pessoa da colônia de férias, eu vou levar um amigo meu e tal. Fiz uma apresentação bem legal dele pra essa pessoa, né? Aí a pessoa prontamente, né, se disponibilizou, foi até na Univag. O curso de Educação Física logo se abriu e tal. E aí me chamaram pra fazer uma entrevista, que era a única criança com deficiência que tinha na colônia de férias, né? Aí eu falei, mas como é que foi pra trazer ele? Eu falei, primeiro que ele é criança. Ele é criança como qualquer outra aqui, né? A gente vai ir se adaptando, a gente vai conversar com os alunos, com os professores, em estratégias para que ele consiga participar, né, de alguma forma, mas o principal, que a gente não pode esquecer, que ele é uma criança. A criança é como qualquer outra. Exatamente. Foi muito proveitoso, porque todo mundo se virou para isso, né? Entender que ele estava ali para se divertir como as outras. E as crianças, você já sabe como é, né? Eles abraçam, recebem. Eu acho que nós adultos que acabamos tendo esses pensamentos, né? Ruins. Exatamente. Hoje, qual seria, assim, um desafio grande que você vive, que você, de repente, ai, Carla, isso me chateia, ou, tá difícil essa linha aqui. Qual seria o seu maior desafio hoje na atuação? Eu acho que existem alguns desafios, Carla. Um deles é realmente a falta do profissional para todos. Então, aqui é a falta do SUS, né, profissionais, né, especialistas na minha área, por exemplo. Então, isso é uma coisa que realmente eu vejo, às vezes, o sofrimento de muitas mães que não tem como, né, não tem um plano de saúde, não tem como ir numa consulta. E, além de tudo, não só a mim, mas também como as terapias. Eu acho que eu sofro mais, às vezes, atender aquela criança, e aí eu falo, e aí, vamos fazer o tratamento, né? Mas não tem como, né? A mãe realmente não tem um convênio, ou depende realmente do Sistema Único de Saúde, ou mora no interior. Nossa, quando fala, eu sou de tal cidade, eu falo, ai meu Deus, lá não vai ter tratamento. Então, a minha tristeza realmente é isso. É saber que eu sei que aquela criança precisa, e que a gente não tem como fazer nada, porque não depende muito de mim, né? Então eu consigo fazer um diagnóstico, mas e aí? Como que a gente vai dar seguimento nisso tudo? Então isso é realmente muito angustiante, porque sabemos que é a parcela mínima da população que consegue ter acesso a tratamento de qualidade, né? Então eu acho que você
pai e mãe que tem acesso, vocês são privilegiados, vocês são minoria, porque a maioria não tem. E o outro desafio é quando essas crianças crescem. Então, quando cresce também, ou já chega maior para um diagnóstico, eu tenho muita dificuldade, porque eu vejo que existe dificuldade no acolhimento dessas crianças maiores, não crianças, até adolescentes, né? Então, assim, até quando a gente tem ali 7, 8, 9, digamos, até 10 anos, às vezes a gente consegue ter um bom acesso, direcionamento, mas começa a ir para a adolescência, seguindo a fase adulta, quem vai acolher essas crianças? Então, eu vejo que tem uma pausa e um buraco no meio, como parece que fica tudo meio realmente perdido. Eu acho que precisamos de mais profissionais que queiram fazer intervenção e acolher a adolescência, porque são outros questionamentos, né? Outras áreas de abordagens na adolescência. Então, eu vejo essa dificuldade mesmo de para quem encaminhar, né? Quem que vai acolher aquele adolescente com tantas questões já do transtorno ou do diagnóstico, mais a adolescência que entra junto. Então, isso eu acho que é um grande desafio também. E eu vejo que é uma grande dificuldade, né? Da criança que vai crescendo e parece que ela perde um pouco ali o apoio e, enfim, a mãe, né, perde. Então, assim, os pequenininhos eu vejo que a gente já tem bastante estrutura, né? Entre os nossos profissionais, na nossa cidade, bastante pessoas capacitadas. Mas vai crescendo, realmente eu vejo que existe uma dificuldade. Eu tenho visto, né, na Clínica Símbolos, que quando a gente abriu para atender adolescentes, né, que na verdade suscitou na equipe alguns profissionais que começaram a se interessar por estudar os maiores, Sim. né, que a gente foi incentivando nessa linha aí. Eu acho que à medida que os instrumentos foram avançando, que a gente foi possibilitando para atender os maiores, que são instrumentos que vão avaliar a funcionalidade, outras coisas, as pessoas começaram a se interessar, né, eles vão tendo mais recursos para atender, eu acho, foi mais ou menos por aí. E aí eu pensei, vai chegar uns que, né, alguns, né, que nunca tiveram atendimento, ou assim, para ensino de habilidade básica, não vai ser para essas coisas, né. E não, que tem chegado muito adolescente, pré-adolescente e adolescente, primeiro diagnóstico, agora que recebeu o diagnóstico, Sim. E que tá, assim, num sofrimento por conta das questões sociais, que na adolescência que pegam as questões sociais, né, e aí ficou mais evidente. E eles estão, assim, precisando muito de treino de habilidades sociais, de desenvolvimento de habilidades funcionais. É esse público que está chegando. Os leves, com muitas dificuldades sociais. É o público que está chegando muito agora, né? Eu acho que ainda tem os outros, mas o que tá vindo agora são esses, né? Que estavam... E ainda assim, estavam total sem amparo, né, e que não desenvolveram, assim, coisas básicas ainda, né, da socialização. Então, é um público também bem desafiador a se trabalhar. Muito desafiador, porque a gente está acostumado um pouco com as crianças, que a gente fala muito de terapia intensiva, né? E aí, quando a gente pega aquele adolescente, como a gente vai colocar ali, ele não vai, talvez, aguentar aquilo. Então, a gente colocar, ter essa dinâmica de como fazer terapia, de como introduzir, será que é todo dia? Será que é tantas vezes por semana? Tantas horas? Como então, como que é, né? Então, exatamente, suporte escolar. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande, né? Falando dessa questão dos adolescentes, fala um pouquinho pra mim do público que você atende. Você atende até uma faixa etária? Como é que tá esse atendimento? Até porque a gente, né, chegou a conversar sobre isso, porque às vezes os pais eles ficam um pouco, vou na neuro, vou no psiquiatra. Como que se, né, direciona esse trabalho, Vivi? Sim, então nós como neuropediatra, a gente atende outras áreas também, além do comportamento e das emoções, né? Então a gente lida também com crianças que têm dificuldades motoras ou alterações genéticas, epilepsia, além desses transtornos de desenvolvimento, aprendizagem e tudo mais. Então, assim, a gente atende desde bebezinho, né, 0, e o público infantil aí vai até a adolescência, né? Normalmente, no meu consultório, o meu público vai até 12, 13 anos. Então, é mais ou menos o público que eu atendo.
Mas, assim, para diagnósticos do comportamento, hoje mesmo eu conversei isso com uma mãe que o psiquiatra infantil, ele também trabalha com as áreas do comportamento e das emoções, né, do desenvolvimento. Então, quando uma mãe tem alguma dúvida sobre o comportamento do seu filho, ela pode procurar tanto um neuropediatra quanto um psiquiatra infantil, porque são os profissionais capacitados para avaliar aquele comportamento e aquele desenvolvimento, né, se existe algum atraso, como que tá a questão de interação social, as brincadeiras. Então, primeiramente, sempre era muito, acredito, da parte da psiquiatria, né? E aí o neuropediatra, como a demanda foi aumentando, a gente também foi entrando nesse meio e estudando sobre o desenvolvimento, e a gente acabou virando também uma referência. Então, tanto o psiquiatra quanto o neuro são pessoas totalmente capacitadas. Acontece, eu, na minha prática clínica, acabo às vezes realmente encaminhando para o psiquiatra quando eu preciso de ajuda em relação também à parte medicamentosa, né, às vezes, né, pedir uma avaliação em relação ao desenvolvimento e comportamento. Então, as mães também procuram bastante quando existe essa necessidade, né? Então, eu trabalho bastante. Eu tenho muitas crianças que às vezes vai comigo, vai no psiquiatra infantil, mas o que eu sempre falo para a mãe, não precisa de 2 médicos, você pode escolher um só, ou realmente um psiquiatra ou um neuro, né? Então vai ser aquele que vai acabar te direcionando, né? Fazendo pedido de terapias, fazendo relatório médico. Então pode ser um ou outro. Então você tá com dúvida, você marca ou um ou outro, não precisa marcar os 2, né? É que os pais às vezes querem fazer o combo também, né? O combo, né? Vai em tudo, né? Pedir todas as opiniões, realmente, eles fazem isso mesmo, né? Mas não tem necessidade. Vamos desafogar. Porque tem muita gente esperando a doutora Vivi, pelo amor de Deus, gente. Isso mesmo. Tá, vamos lá. Tá, você já falou um pouco sobre as contribuições, né, da intervenção precoce, né? Normalmente, essa intervenção precoce, você já aconselha bebê? Qual foi a criança mais nova, assim, que você já mandou para intervenção precoce, para começar? Como é que foi isso? Você quer contar um pouquinho sobre isso? Da importância dessa estimulação nessa faixa etária? Sim, eu acho que a criança mais precoce que eu fiz diagnóstico, assim, falando especificamente do autismo, né? Eu acredito que tinha 1 ano e 4 meses. Mas a gente já encaminha outros bebês quando a gente já tem problemas motores, fisioterapia, desde que às vezes quando é prematuro, enfim. Mas falando propriamente do autismo, eu acho que um dos diagnósticos mais precoces tinha 1 ano e 4. E aí a gente já encaminhou para avaliação e intervenção, e a criança realmente, né, progrediu, e eu gosto muito da intervenção precoce. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre falo para os pais, é entender sobre intervenção precoce, né, Carla? Porque no consultório chega muito a mãe falando assim, doutora, mas é tudo isso de horas, né? Como assim tudo isso? Meu filho vai fazer terapia todos os dias, né? Então, eu acho que é muito importante a família entender, né? O que é ciência ABA, o que é o modelo Denver de intervenção precoce, o porquê daquelas horas, porque é muito comum a gente receber no consultório uma mãe que faz, digamos, 2 vezes na semana e fala, não, doutora, ele vai ficar muito cansado. Eu falei, não, você não sabe o que é intervenção, né? Às vezes uma criança até maior, né? Então, eu falo, não, então você vai estudar. Então, vamos fazer treinamento de pais, vamos fazer algum curso, você vai ler, você precisa entender o que seu filho tem, né? Então, o que eu falo muito para os pais hoje, você mais do que ninguém tem que entender o que seu filho tem, né? Então, eu acho que treinamento de pais, Carlos, tinha que ser uma coisa que, né, acho que é a base ali. Acaba, às vezes, sendo opcional, sabia? Às vezes você faz a agenda da criança, eu vou falar da minha prática, você faz a agenda da criança e fala, ó, tais dias você tem treinamento. Parece que acaba soando como opcional, sabe? Não tem que ser. Não tem que ser. Eu acho que tem que ser
a base, porque assim, eu acabo no consultório fazendo essa explicação do que é realmente o ABA, do que é essa ciência, porque a partir do momento que você começa a entender sobre análise do comportamento, você fica encantado, porque você tem que aplicar ele em todos os lugares, né? Você tem que aplicar em casa, né? Se o seu filho vai na escola, se ele tá na terapia. Então, eu vejo que eles têm dificuldade muito de entender o que significa essa questão da intervenção, né? Baseada na análise do comportamento. Então, a gente tem que mostrar para os pais e a gente sempre fala, você sabia por que é tantas horas? Porque a gente talvez vai precisar de intervenção na escola, vai precisar de intervenção na sua casa, em todos os ambientes que a criança convive, né? Quantas horas seu filho fica acordado? Todo esse tempo ele precisa receber todo tempo! Ele tem que estar fazendo ciência o tempo todo, né? E aí os pais não sabem, né? E acabam muito tempo, eu falo, se você não sabe o que seu filho tem, você não vai conseguir contribuir no tratamento dele, né? Então a família realmente ela é a peça principal e muitos não entendem, né? Tem muita família que luta realmente por essa intervenção, mas muitos chegam sem saber, assim, sabe? Então a gente tem que instruir realmente as famílias sobre o que é. Então eu falo, vai estudar, estude sobre isso, faça cursos, faça treinamento de pais, porque eu vejo que quando a família é engajada, Carla, parece que a criança voa. Entendeu? Voa mesmo, assim. Mas quando eu vejo que tem aquela limitação de entender realmente o que é, o porquê disso, o porquê que eu tenho que ir na fono, o porquê que eu tenho que ir na TO. Ai, doutora, mas não dá pra diminuir. Ai, ele tá muito cansado e tal. Não dá pra desmarcar o dia que eu não tô afim. Porque que tem que ter a frequência. Sim, a frequência, isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo. Então, se o seu filho tem um diagnóstico, eu falo isso muito no consultório. Você tem que, mais do que ninguém, ser a peça principal no tratamento dele. Você tem que entender o que é, tem que entender o que é o tratamento que a gente está pedindo, porque a partir do momento que você entender, nossa, pronto, você vai querer fazer aquilo toda hora e realmente as coisas vão surtir efeito, né, Carla? Eu acho que os pais não têm que ter medo de ser pai chato, sabe? Isso! De falar, eu tô importunando, eu tô pedindo demais. Não, senta e conversa. Se você não tem essa abertura para conversar, talvez vocês não estejam no lugar certo, né? Precisa ter esse momento do diálogo com os terapeutas para tirar suas dúvidas, para não, peraí, mas eu em casa tô fazendo desse jeito. No plano eu vi que tá desse jeito, né? E aí, como que a gente pode fazer? Então é extremamente importante. Senão a gente não vai conseguir fazer a generalização que tem que fazer em todos os ambientes, né? Porque precisa, para modificar o comportamento, vai ter que ser em todos os ambientes. Sim, em todos os ambientes, exatamente. E aí eles realmente não entendem, né? Mas a gente tem que continuar falando, né? Eu sempre falo, vamos estudar, vamos fazer curso, vamos... Então, pra gente poder divulgar isso, né? A importância realmente. Tem uma questão aqui que eu anotei uma pergunta, mas aí você fica a critério responder ou não. O que você pensa dessas crianças que estão recebendo intervenção hoje, precoce, adequada, os que não? E qual que é o futuro dessas crianças? O que você pensa para o futuro delas? O que você vê? Né? Porque às vezes, né, a gente tem dois tipos de público aí, né? O que está engajado, dos pais que estão fazendo e dos que não, né? O que você pensa no futuro dessas crianças? Desses adolescentes aí que estão crescendo? É difícil essa pergunta, né, Carla? Realmente existe bem esse público mesmo que eu vejo e eu me preocupo mesmo, né, com como vai ser, né, o futuro, assim. Tem alguns que às vezes vão tendo alguns progressos lentos, às vezes com terapia simples ou né, básicas e já evoluem, talvez várias habilidades que com o desenvolvimento do cérebro mas eu vejo aquelas crianças que têm um grau mais severo, né? Então, realmente, eu me preocupo muito, né? Eu vejo que os pais sofrem, né, bastante com isso, vão ficando adolescentes e aquela família fica cada vez mais desgastada, né, com aquela criança que não desenvolveu habilidades. Então, eu vejo, eu fico às vezes bem chateada, assim, de ver que aquela criança não tá recebendo tratamento, né, e como que vai ser uma criança funcional, independente, né, e a hora que realmente, né, não tiver aquela mãe que deixou tudo para cuidar daquele filho, né, às vezes o trabalho, dedicação
dedicação exclusiva. Então, uma criança que às vezes fica realmente muito dependente, né? E então a gente teme muito, né, por isso, né? Então, assim, quem sabe num futuro próximo, né? Eu sei que a gente tem se falado muito disso, então o autismo ou todos os transtornos do desenvolvimento, as crianças atípicas de um modo geral, tem se divulgado cada vez mais, né, o tratamento. E eu espero que num futuro próximo, né, mais políticas públicas sejam instaladas, quem sabe a gente possa sonhar, né, de ter acesso de qualidade, assim, tanto no sistema único ou nos planos privados, que também dificultam muito a vida das crianças. Eu vejo no consultório também que os pais, às vezes, não têm acesso, né? Mesmo tendo um convênio bom e tudo mais. Mas eu acredito que no futuro próximo, quem sabe, né? A gente possa ter uma melhor qualidade de vida para elas, né? Acho que envolve bastante coisa, né? Eu acho que pensar em políticas públicas, pensar em incentivo de pesquisas e estudos para se desenvolver cada vez mais, porque o que eu vejo, tem avançado o estudo em algumas áreas para poder proporcionar atendimento e qualidade de vida para essas pessoas, né? Mas eu acho que as universidades precisam voltar, né, a receber incentivo para poder pesquisa, avançar nas pesquisas. Tem muito instrumento americano que pode contribuir, mas precisa de incentivo para ser validado aqui, para ser traduzido, né? Recentemente a gente participou de um evento que era uma tradução de um instrumento que eu falei para você de funcionalidade. Muito bom, né? E assim, mas foi uma instituição particular, foi lá e bancou e fez, né? E aí todo mundo que participou pagou um pouco mais pelo curso. Mas assim, sabia que estava contribuindo também para esse momento, né? E assim, é uma escala ótima de funcionalidade e que até justamente, pensando nessa questão que você falou assim, no futuro dessas crianças, dessas pessoas, né? Chega uma hora que o pai vai ter que decidir algumas coisas, né? Não, eu não vou mais ensinar isso, eu vou ensinar, sabe, dignidade, da dignidade, né? Coisas básicas de autonomia, né? E aí, de repente, se a gente tem uma universidade que consegue traçar uma linha de pesquisa, um estudo para poder dar suporte para essas famílias que não têm acesso, né? A gente está falando de outras realidades já, de outras vidas que vão ser mudadas, de outras famílias que hoje é só a mãe que cuida, né? Não vai precisar, né? Então, tem várias coisas que envolvem esse tratamento e o futuro dessas pessoas, né? Que mais tarde vai dar despesa pro governo, gente. Então, precisa. Vamos cuidar porque despesa vem, né? Então, é isso mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa... Já pensando na nossa última pergunta, seria isso. O que você pensa que pode ser feito, né? Que pode... para melhorar a inclusão social, né? O que você acha que poderia melhorar para a vida de todo mundo, né? Eu acho que não só... Porque assim, quando a gente fala só da pessoa com autismo, a gente fala de todo mundo que envolve, inclusive nós, profissionais. Porque a gente é envolvido com isso. Né? A gente fica muito insatisfeito quando a gente tá num lugar e vê alguma pessoa passando por alguma situação. Você já quer ir lá. Eu sou a brigona do condomínio. Porque toda vez que eu vejo alguma coisa, eu entro, olha, gente, isso aqui não pode ser assim não, tal, sabe? Porque a gente precisa, a gente não... Eu falo que enquanto tem um terapeuta, tem um militante junto, porque você não... Não, a gente briga por eles, por nós e por todo mundo, né? Então, verdade. O que você acha que poderia ser melhorado? Como a inclusão social poderia ser, de fato, uma realidade na nossa sociedade? Olha, Carla, é difícil, né? Às vezes a gente vive uma realidade ainda que é bem dura mesmo, né? De preconceito e exclusão mesmo. Mas eu acho que a gente falando muito, né? Que eu acho que é o que tem sido feito ultimamente, falar bastante mesmo. Eu acho que as escolas, né? Porque assim, o que eu falo pra mãe tem mãe que fala assim, eu vou colocar meu filho pra ir numa escola, digamos, né, de crianças especiais, atípicas mesmo, né? Fala, não, vamos colocar numa escola regular, né? Porque aquela criança tem que ser vista, né? Ela tem que estar ali, porque a partir do momento que a gente começar a falar e essas crianças começarem a ser realmente vistas, eu acho que os ambientes não vão ter saída. A gente vai ter que buscar meios de realmente incluir, de capacitar aquela escola, capacitar professores, e a partir do momento que a gente começar a falar, eu acho que mais centros vão sendo formados para cuidar, né, dessas crianças. Então,
Eu acredito que o que a gente tem que fazer, eu acho que é isso mesmo. É conversar sobre isso, é falar, é mostrar que nossas crianças estão aí, não esconder, colocá-las nas escolas, colocar elas em todos os lugares que elas devem estar mesmo, Ocupar né? os espaços delas, né? Eu acho que ocupando os espaços dela, estando ali no shopping, na escola, em todos os lugares. Então, o Shopping Pantanal já tem um espaço, não sei se você... Shopping Estação, eu acredito, né? De um balanço de criança com deficiência. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que fala, eu tô aqui, então as pessoas vão começar, porque hoje eu acho que é isso que tá acontecendo, né? A gente tá falando mais disso, todo mundo ouve falar mais, né? Busca mais ajuda. E antigamente as pessoas falavam assim, nossa, mas... né? Não tinha tanto isso de criança atípica. É porque elas não estavam ocupando o espaço delas, não estavam sendo vistas. Eu acho que elas sempre existiram. E só que ninguém nunca falava disso, as famílias às vezes escondiam, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que falar mesmo, ela tem que ocupar todos os espaços em que ela realmente tem que estar de verdade. E aí, acho que elas sendo vistas, mais pessoas vão se capacitar, as escolas, os lugares públicos e até mesmo o sistema mesmo, né? As políticas públicas vão estar. Então, eu acho que é isso, que quanto mais a gente falar, mais a gente lutar, eu acho que a proposta de melhorar e a gente ter realmente um futuro mais justo, né? Sem dúvida, sociedade melhor, eu acho que é isso. Talvez ainda demore um pouquinho, eu acho, mas eu acho que não é impossível não, né? E é aquela coisa, né? Fazer diferença pelo menos pra 1, 2 já é diferença, né? Porque eu também insisto muito, não vai tirar da regular. Não vai. Vamos tentar mais um pouco, mas a professora falou que não vai fazer nada. Não, peraí, vamos fazer um relatório. Ela tem que ter, tem que aceitar, vamos fazer. Mas não sei o que, não, vamos fazer. Exatamente. Então eu insisto, eu acho que quando vem falando, doutora, eu coloquei meu filho em tal lugar. Não, lá não. Ele tem que ser ele, é direito dele, é lei, vamos cumprir a lei. Então, assim, eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais isso, né? Que eles estejam onde eles devem estar mesmo. Nossa, quanta informação relevante aqui, gente! Vivi, nossa, cadê a Ellen? Deixa eu pegar aqui. Tem uma lembrancinha pra você. Nossa, cadê a Ellen? Obrigada! Fazer a entrega. Tem uma lembrança. Você já entrou do lado de cá, né? Pode ser? Pode ser. Vivi, como eu te falei, esse podcast é sobre inclusão também. Tudo isso é preparado por mães empreendedoras, mães atípicas empreendedoras. Então, a camiseta, o chaveirinho e a caneca são mães que empreendem na maternidade atípica. Ai, que legal! Muito obrigada! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, viu? Pela disponibilidade. Demorou, mas saiu. Olha. Que linda! Amei. Bom, eu agradeço muito. Acho que as informações foram perfeitas. Eu acho que vai alcançar muita gente, né? Com certeza você vai fazer diferença na vida de muito mais pessoas agora. Tá bom? Vou te dar um abraço de agradecimento. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, Tchau, gente. Tchau.